Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Zorro. E nesse vídeo eu vou te ensinar como você importar os dados para o Zorro Desk. Se você estiver usando software de suporte técnico antes do Zorro Desk, você pode começar a importar seus dados existentes já para essa ferramenta. Você pode importar esses tickets, contatos, contas de clientes, artigos da base de conhecimento, produtos, chamadas, eventos e tarefas para começar a ajudar seus clientes imediatamente. Aqui no Zorro Desk você deve importar os registros aí por módulos. Por padrão, é atribuído automaticamente ao usuário que importa os registros. No entanto, o arquivo de importação deve ter uma coluna que contém o endereço de e-mail exato dos usuários aos quais você deseja atribuir cada registro. Você não pode importar dados na edição gratuita, somente usuários com permissão para importar registros podem acessar esse recurso aqui na ferramenta e você só pode importar registros para o layout padrão, embora tenha criado aí vários layouts para o módulo. Se você não sabe o que é um layout, a gente já tem um vídeo aí falando sobre layout, inclusive de como personalizá-lo. Então, alguns passos aí antes de você importar, né? Certifique-se de ter acesso e privilégio para importar os dados para o Zorro Desk. Os arquivos importados, eles devem estar aí no formato de arquivo CSV, então os valores aí devem estar separados por vírgula. Tem alguns caracteres que são proibidos na importação, então, por exemplo, os caracteres aí como aspas duplas, eles não podem ser importados. Os campos obrigatórios no Desk devem conter um valor e não devem ser deixados em branco. Então, certifique-se aí de não deixar os campos obrigatórios em branco no arquivo de importação. A página ali do assistente de importação, que vocês vão ver aqui, ele vai indicar os campos obrigatórios em vermelho. E certifique-se aí que os dados que você planeja importar dos campos booleanos ou caixa de seleção contenham valores que serão convertidos corretamente durante o processo de importação. Se você tiver algum campo aí lista suspensa, todos os valores de dados exibidos nas listas suspensas devem existir nos campos correspondentes do Zorro Desk. Então, por exemplo, se você planeja importar informações do ticket que contém um valor para a lista suspensa do tipo de produto, antes de importar as informações do ticket, certifique-se de que todos os valores do produto no arquivo de origem já apareçam na lista suspensa. Então, como eu falei para vocês, o nome do campo ele tem que estar na primeira linha do arquivo, contendo os títulos de coluna ou os nomes do campo, em vez dos valores dos dados reais. Remova todas as linhas em branco do arquivo a ser importado. Então, uma linha em branco é interpretada como o final do arquivo. E valores de data para o arquivo de dados de importação sempre deve estar no formato aí de ano, mês e dia. E valor da data e hora deve estar em ano, mês, dia, hora, minutos e segundos. Certifique-se aí que o tamanho do arquivo não ultrapasse, não exceda 5 megabytes. Certifique-se também que o seu arquivo aí não exceda o limite de registros aí definidos de acordo aí com a sua versão. Por exemplo, Enterprise, você pode no máximo adicionar 30 mil registros por lote. No Professional você pode adicionar até 20 mil e no Standard, na padrão, você pode adicionar aí até 10 mil registros. Vamos lá então agora para a ferramenta. A gente precisa vir aqui então em configuração. Para fazer a importação dos dados, vamos em administração de dados, importar. Aqui a gente vai selecionar então o módulo de contatos, já que é só um exemplo para vocês, para mostrar para vocês. E lembrando a vocês aí que esse módulo de contatos, a gente vai precisar incluir todos os campos que são obrigatórios lá na minha planilha. Vou selecionar aqui em configurar, vou vir aqui em layouts e campos. Neste caso aqui vou em contatos, vou selecionar aqui contatos. Vamos selecionar então o layout padrão, lembra que ele adiciona para o layout padrão os meus dados. Neste caso eu só tenho então um campo aqui obrigatório, nesse caso é o sobrenome, porque o layout, lembra, não é obrigatório porque ele sempre vai adicionar para o layout padrão. Vou abrir aqui a planilha para vocês visualizarem como ela está formatada. Perfeito, agora você já consegue ver a minha planilha, então como eu falei para vocês aqui, sempre na primeira coluna a gente vai colocar então aí os campos obrigatórios, no meu caso aí seria apenas o sobrenome, então vou mudar aqui. Lembrando a você que os campos eles devem estar configurados aí de acordo com o idioma que está configurado aí na sua ferramenta. Nesse caso ali é sobrenome, com a primeira letra maiúscula. Aqui em português vai ser nome, então vou adicionar esse campo ali. Aqui eu tenho o campo de e-mail, então vou colocar aqui o traço e-mail. E também tenho aqui o nome da conta, que vai ser nome empresa. Perfeito. Uma vez que eu já coloquei aqui todos os nomes dos campos,
Aqui eu vou passar então os valores de cada campo. Então, vou seguir a mesma ordem. Então, nome, sobrenome, o e-mail, e vou colocar o nome da empresa. E assim por diante. Nome, sobrenome, e-mail, nome da empresa. Aqui da mesma forma. Nome, sobrenome, vou colocar uma vírgula, vou colocar um e-mail. E agora eu vou colocar o nome da empresa. E assim, dessa mesma forma, eu vou preenchendo a minha planilha, vou colocando todos os dados para fazer a importação de uma vez só, respeitando aqueles limites de número de registros aí de acordo com a sua edição. Então agora, basicamente, basta clicar aqui, vou selecionar então um arquivo, vou clicar em... Aqui ele me pergunta sobre os registros duplicados, se eu quero ignorar, pular eles, se eu vou atualizar esses registros, ou se eu vou clonar, ou seja, eu vou fazer uma cópia desses mesmos registros. Nesse caso aqui, eu vou colocar que eu quero atualizar os registros que eu já possuo aqui no sistema, e ele simplesmente vai atualizar com as novas informações que eu coloquei aqui na minha planilha. Aqui ele está me perguntando se eu quero atualizar o nome da empresa para chamados que já estão associados a essa empresa. Vou selecionar aqui que eu quero atualizar, vou clicar aqui em próximo. Aqui ele está me falando que todos os valores nos registros existentes serão substituídos por novos valores. Aqui não tem nenhum problema, basta clicar em OK. Vou clicar aqui em próximo. E aqui ele me traz um mapeamento, onde eu preciso mapear os campos do Zorrodesk e também os campos aqui da minha coluna, da minha planilha. Nesse caso aqui eu vou colocar então, por exemplo, o nome, vai ser o first name, sobrenome vai ser o last name, e-mail vai ser e-mail, nome da conta vai ser nome da conta, telefone, eu não tenho essa coluna aqui na minha planilha, celular, título. O restante dos campos aí eu vou ignorar, porque eu não criei esses campos aqui na minha planilha. Vou selecionar aqui em próximo. Aqui ele me fala que essa coluna aqui não foi mapeada, basicamente não tem nenhum problema, ele só está falando aqui que ele não vai importar. Vou clicar aqui agora em importar. Perfeito. Então aqui ele me fala já que o número de registros adicionados foi 1 registro, número de registros atualizados 2 e número de registros aí que foram ignorados 0. Então se você estiver insatisfeito aí com essa importação, você poderá desfazer a importação aqui em importar histórico, tá? Então basta clicar aqui em importar histórico. Então ele veio aqui na mesma opção, tá? Eu só vou mostrar aqui para vocês novamente, vai vir em administração de dados, importar e exportar. E aqui, ó, importar histórico. E aqui você consegue ver então a importação que acabamos de fazer. Então a gente consegue vir aqui selecionar e a gente pode clicar aqui em desfazer e ele vai desfazer essa importação que nós acabamos de subir. Bom pessoal, vocês perceberam então que a importação é bastante simples. Então você consegue fazer a importação aí dos módulos de maneira bem separada. Então você consegue importar empresas, contatos, tarefas, chamadas, eventos, produtos, até tickets. E você consegue até importar a base de dados de conhecimento aqui para dentro da nossa plataforma. Se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário aqui nesse vídeo. Já peço para você, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para não ficar de fora de nenhuma das nossas atualizações. E vejo vocês aí no próximo conteúdo. Até mais!